Então a gente vai dar início agora ao tema 4. O intuito dele é a gente estar criando um template e esse template está sendo replicado nos demais projetos. É interessante que nesse tema 4 a gente vai estar tratando sobre EAP, Gantt, rede de precedência, caminho crítico, data início e data fim prevista e sobre decomposição máxima das atividades dentro da EAP. Então, é interessante que somente nesse assunto a gente vai estar resolvendo uma série de problemas. E o principal, a gente vai estar falando sobre POP, que é o procedimento operacional padrão. Se a gente está criando um esquema que vai ser seguido para os demais projetos, logo tem um procedimento operacional que vai ser padronizado. Então, a gente também vai estar resolvendo esse assunto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, na tela Novo Projeto, aqui eu venho em Projeto, e em Criar Projeto, eu preciso criar um projeto para que esse projeto seja derivado para um template. Então, o procedimento para estar criando um template é similar ao procedimento de estar criando um projeto. Então, eu vou dar um nome para esse projeto. Vou estar colocando aqui, por exemplo, projeto reforma casa. E nesse projeto eu vou estar contemplando duas grandes disciplinas. Como eu disse, isso aqui é somente para a gente estar experimentando a plataforma, não tem fim didático ou fim profissional. Então eu vou colocar aqui arquitetura, eu estou clicando aqui embaixo, estrutura, e é interessante que quando eu falo arquitetura e quando eu falo estrutura, são dois assuntos que dizem respeito ao projeto de reforma dessa casa. Mas não é assim que a gente trata dentro da vida profissional. A gente precisa decompor mais essa arquitetura, de tal forma que fique fácil da gente medir. Quando a gente quebra em menores partes, fica mais fácil para a gente fazer essa medição. Então, eu vou estar quebrando aqui essa arquitetura e estar criando um filho dela. Visita ao terreno, estudo preliminar. Então, eu vou estar criando aqui, por exemplo, a visita in loco. E eu posso vir aqui nessa engrenagem, se ela não estiver acionada, está usando essas opções. A opção da seta para a direita é o identar. Então, eu estou falando que a visita em loco, ela faz parte da arquitetura. Então, quando eu clico no identar, ele abre esse sinal de menos aqui, para eu estar vendo o que tem dentro ou não estar vendo o que tem dentro da arquitetura. Eu posso estar criando um irmão do Visita in Loco. Como que eu faço isso? Ao clicar no Visita in Loco e ao clicar em inserir abaixo, eu já vou estar inserindo uma atividade no mesmo grau hierárquico do Visita in Loco. Ou seja, ele também vai ser filho da arquitetura. Então, quando eu clico aqui, vou fazer, por exemplo, o estudo preliminar. Pronto. Agora, veja que todos os dois fazem parte da arquitetura. Essa é a lógica de decomposição. Eu estou decompondo o projeto em partes menores. Qual que é o limite da decomposição dentro do nosso software? O limite são quarto graus. Então, eu posso ter 1.1.1.1. Isso já é um grau de decomposição bastante aceitável. E a gente, até o presente momento, a gente não teve nenhuma reclamação com base nos nossos usuários. Lembrando que até o presente momento, a gente tem mais de 500 projetos na plataforma e poucos projetos alcançam esse grau de decomposição. Existe um problema também quando você decompõe muito. Quando você decompõe muito o projeto e você tem muita coisa para controlar, você tem um trabalho excessivo. Então, meio que não faz sentido você decompor algo que você não vai conseguir mensurar depois. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui à decomposição.
Então, vou estar inserindo aqui. Vou estar identando ele. Vou estar criando aqui também. E é interessante que agora, o estudo preliminar, eu já estou com filhos dele. Então, todos eles fazem parte da arquitetura. Então, se eu minimizar a arquitetura, por exemplo, eu estou minimizando tudo. Ou, se eu quiser ver apenas os filhos da arquitetura, né, e não, digamos, os netos, eu posso estar minimizando tudo que está dentro do estudo preliminar. Então, eu já estou alcançando um grau de decomposição bem interessante para fazer essa análise, tá? Eu vou acelerar um pouco aqui e continuar as atividades. Nesse caso aqui, eu pretendo estar colocando um no mesmo grau dessa estrutura. Então, eu vou clicar na estrutura e vou aproveitar a formatação dele, clicando em inserir acima. Quando eu inserir acima, eu não vou inserir no mesmo grau do volumetria, eu vou inserir no mesmo grau da estrutura, porque é ela que está selecionado. Então, quando eu selecionar ela, eu vou inserir acima, e aí eu posso colocar o item que eu quero. Seguindo aqui o nosso mapa mental, o projeto executivo, eu tenho mais filhos dele. E é interessante que esses filhos estão alcançando o terceiro grau. Então perceba que por mais que eu esteja quebrando em partes muito menores, eu ainda tenho uma sobra. Tá? Nesse caso, eu já, entre aspas, acabei toda a minha programação da arquitetura, então eu posso começar a trabalhar dentro da programação da estrutura. Uma observação bem importante, quando eu tenho um grau hierárquico já definido, quando eu vou identar o pai das atividades filhos aqui, quando eu vou identar ele, todas as atividades o acompanham. Isso facilita na hora de você fazer o lançamento. Pronto, agora sim eu tenho aqui a arquitetura totalmente esquematizada e agora eu posso estar trabalhando na estrutura. Então eu vou estar acelerando de novo para vocês, de tal forma que eu consiga ter já a estrutura totalmente esquematizada. Então aqui a gente tem uma EAP bem simplificada, do qual nós temos um projeto de reforma bem simplificado mesmo. A gente tem algumas atividades na arquitetura e a gente tem filhos dessas atividades, gerando então um sistema de hierarquia. A mesma coisa a gente tem para a estrutura. Tá? A gente fez algo bem simplório. Mais uma vez eu repito, isso aqui não é para ser usado no cotidiano, a gente está simplesmente explorando a ferramenta computacional. E agora, uma vez trabalhado a IAP, que vocês vão fazer com bastante calma, a gente já pode começar a explorar as outras ferramentas. Então, do lado esquerdo dessa linha de divisão aqui, a gente tem a EAP. Então, como eu disse, a estrutura analítica de projeto. Então, a gente pegou esse projeto e quebrou em partes menores e em partes menores, e a gente tem um limite de quarto grau. Então, 1.1.1.1. Então, eu mostrei aqui para vocês já um sistema de decomposição. Do lado direito, a gente tem o famoso gráfico de Gantt. Então, esse gráfico de Gantt, ele serve para quê? Ele serve como uma visualização gráfica daquelas atividades que a gente tem na EAP. Então, ele é um reflexo da EAP. Então, o gráfico de Gantt ele tem que coincidir com a EAP. Então, as datas que tem aqui, eu vou até ocultar aqui, a data início planejada tem que coincidir com a data que está no gráfico de Gantt. Então, essa data daqui serve para quê? Para enxergar de uma maneira simples o tempo das minhas atividades. O que a gente vai estar trabalhando agora?
a gente vai começar a entender o que é a rede de precedência. O que vem a ser a rede de precedência? A rede de precedência nada mais é do que uma sequência lógica das atividades. Essa sequência lógica, ela diz o seguinte: eu só posso começar uma atividade quando eu terminar outra. Simples assim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar a atividade Visita in Loco e eu vou colocar com entrevista com o cliente. Nesse caso hipotético, eu só vou conseguir fazer a entrevista com o cliente depois que eu fizer a entrevista, a visita em loco. Então, eu vou clicar nessa bolinha aqui azul, e vou arrastar ela até a parte do entrevista com o cliente. Quando eu faço isso, ele cria para mim esse vetor aqui, totalmente ondulado e diferente. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é mostrar para mim que eu só vou começar a atividade de entrevista com o cliente quando eu terminar a visita em loco. E é interessante que agora a visita em loco ela não tem uma data para começar. Por quê? Porque ela depende do fim da outra. Se essa outra se estender, logo o início dela também se estende. Então, aqui eu tenho uma duração de 1 dia. E, hipoteticamente, eu vou falar o seguinte: essa visita em loco eu vou demorar 3 dias para fazer, por algum motivo. Eu vou colocar uma duração de 3. Quando eu fizer isso, essa barra vai estender, empurrando essa atividade aqui de baixo. Pronto. Então, perceba que agora eu estou com uma rede de precedência ligando a atividade visita em loco com a atividade entrevista com o cliente. Eu posso fazer esse sistema de rede de precedência por todo o meu projeto. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que eu já começo a enxergar a ligação das atividades e qual atividade começa a prejudicar a outra caso ela venha atrasar. E aí a gente vai estar falando sobre um outro assunto mais à frente agora. Então agora eu vou colocar algumas ligações aqui, só para a gente ter um caminho, um rastro. O meu intuito agora aqui é trabalhar desse lado direito aqui, então eu vou até minimizar esse lado aqui, esquerdo, tá? E eu quero começar a fazer um caminho. Eu quero saber qual caminho eu vou ter que percorrer para eu concluir todas as atividades do meu projeto. Então eu vou acelerar o vídeo mais uma vez, trabalhando simplesmente com essa bolinha azul aqui. É interessante que se eu errar alguma ligação nesse caminho nessa rede de precedência, eu posso estar clicando nela e deletar ela, tudo bem? No meu caso, eu vou religar ela porque é o que eu quero. Então, pessoal, olha que legal. Eu fiz aqui... eu vou até forçar uma outra situação aqui. Pronto. Agora eu forcei uma situação bem interessante. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o meu projeto ele vai iniciar aqui no dia 8 e ele vai até daqui o dia 23, tá? Eu vou só confirmar aqui para mim ver o dia limite, porque ali está um pouquinho espremido. É isso, ele vai até o dia 23. Então, olha que interessante. Eu já tenho aqui essa ligação das minhas atividades. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu já posso começar a entender quais são as atividades que, se eu atrasar, eu atraso o projeto inteiro. Essas atividades que, se eu atrasar, atrasa o projeto inteiro, a gente chama essa ligação dessas atividades, esse caminho que, se eu atrasar uma, eu atraso todas, de caminho crítico. Como que eu faço para estar enxergando ela dentro da nossa plataforma? Aqui no canto superior direito, eu tenho essa linha vermelha. Ela é o caminho crítico. Quando eu clico nela, vai formar um rastro vermelho, né, marcando, contornando todas as atividades que tem essa ligação. Logo, eu vou saber qual atividade eu não posso atrasar para atrasar o meu projeto.
quando eu clico, ele já formou para mim um caminho crítico. Olha que legal. Então, as atividades que não estão de vermelho não são atividades do caminho crítico. Não é interessante eu estar atrasando elas, mas quer dizer que elas não prejudicam o término final do meu projeto. Isso faz sentido. Perceba, essa atividade aqui, se eu concluir ela mais para frente, eu não vou estar empurrando o restante. Agora, essa atividade, se eu empurrar ela, pelo fato dela estar ligando aqui, ela vai estar empurrando as outras atividades. E eu vou fazer isso para vocês. Então, perceba que a atividade aqui, ela está terminando, o projeto, ele está terminando dia 23. Eu vou empurrar a plotagem aqui, por algum motivo, só exemplar aqui, para 4 dias. Por algum motivo, você vai demorar 4 dias para estar plotando. Olha que interessante que vai acontecer. O meu projeto inteiro vai estar aumentando. Pronto, o meu projeto inteiro aumentou. Ele estava terminando aqui, então o fato de eu ter aumentado, eu demorei, atrasei para plotar, faz com que todo o meu projeto atrase. Então, o caminho crítico é de extrema importância para a gente estar determinando aquilo que a gente precisa dar o máximo de atenção. Não quer dizer que a gente não precise dar atenção nas outras atividades, porém elas não são críticas. Então, a gente já falou sobre a decomposição máxima, a gente já entendeu toda essa questão de formatação do projeto, a gente falou sobre EAP, a gente falou sobre o gráfico de Gantt, a gente falou sobre rede de precedência, caminho crítico, data início, data fim, atividade que empurram as outras, prejudicando o término do projeto. Mas como a gente faz com que isso vire um template? Esse é o nosso foco. Quando eu clico aqui no canto superior direito em baixar modelo, eu vou fazer o download do modelo. Esse download ele vem em um formato JSON. Esse formato JSON ele já vem configurado para que o nosso sistema o reconheça. Então, eu vou explicar uma outra situação aqui para vocês. Eu posso vir aqui em limpar tudo. Por favor, só façam isso depois de ter baixado o modelo. Quando eu vou limpar tudo, eu zero a minha tela de criação de projeto. Nesse caso, eu vou até dar um F5 aqui para reatualizar, limpar aqui a minha memória mesmo. Não quero que tenha nada. E agora, eu posso vir aqui no canto superior direito, na última opção no canto superior direito, em selecionar arquivo, carregar modelo. Então, eu posso vir aqui no canto superior direito em carregar modelo. Quando eu clico em carregar modelo, eu posso vir aqui no modelo que eu acabei de criar. Pronto. Pessoal, olha que interessante. Eu carreguei toda a minha configuração. Então, essa questão de estar criando o projeto fica muito mais fácil. Eu não preciso estar recriando do zero. Tá? Então, isso aqui já me ajuda muito nessa questão da otimização da criação dos projetos. Então, a gente para por aqui. A gente fez toda a configuração, baixamos, criamos o template no formato JSON e a gente subiu esse template. Eu posso estar alterando esse template. Se eu alterar ele, vai alterar todo o meu projeto. E ao final, eu posso adicionar projeto. Isso a gente vai ver quando a gente for fazer a criação do projeto.